Shalom. No nosso último mergulho, a gente viu Kefa e Elkanan, aquele milagre incrível em nome de Yausha, né? Atraiu uma multidão. Exato. Agora a gente entra em Maaset Likim, capítulo 4. E claro, veio a reação, né, das autoridades do templo. Era inevitável. A ideia de um Messias ressurreto. Nossa, isso era uma afronta direta para eles. Principalmente para um grupo específico, certo? Sim, os Saduquim, os saduceus. Eles nem acreditavam em ressurreição. Imagina então ouvir aquilo. A verdade? Então, este mergulho vai focar justamente nesse primeiro confronto grande, na coragem deles, dos apóstolos, e como a comunidade que estava nascendo reagiu. A nossa fonte é uma análise de Atos 4, usando os nomes Criador e Yausha, tá? Buscando essa fidelidade às raízes hebraicas que o texto propõe. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos ver como essa fé enfrentou o poder estabelecido e como a união deles virou um testemunho vivo. Bom, logo de cara, a pregação deles é interrompida. Quem exatamente foi lá prender eles? E por que essa reação tão, assim, imediata? Olha, a fonte detalha bem. Foram os Coanim, os sacerdotes que estavam de serviço, o chefe da guarda do templo e, ponto-chave, os Saduquim. Os saduceus de novo? Eles mesmos. O problema central era ensinar para o povo sobre a ressurreição, através de Yausha. Para os Saduquim, isso era tipo uma heresia total, ameaçava a ordem deles, né? Entendi. E como já era tarde, eles ficaram presos até o dia seguinte para serem julgados. Mas prender adiantou para calar a mensagem? Parece que não muito. Pois é, o efeito foi o contrário. Mesmo com Kefa e Elkanan presos, o texto diz que muita gente que ouviu a pregação creu. O número de homens chegou a uns 5.000. 5.000? Nossa! Que coisa! Impressionante, né? A oposição, em vez de abafar, parece que deu mais força ainda. Aí no dia seguinte, o cenário muda. Vão pro Sinédrio, a corte máxima deles. E a pergunta não foi sobre o milagre em si, né? Foram direto na autoridade. Exatamente. E quem estava lá? As mesmas figuras importantes. Xanã, que é Anás, e Caiafa. Caifás. Os mesmos do julgamento de Yausha. Sim. A pergunta foi na lata. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Não dava para negar o milagre. O workness, né? O homem curado estava ali na frente deles. A questão era, quem deu essa autoridade para vocês? E é Kefa. O texto diz que ele estava cheio do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Como ele respondeu para essa elite toda? Ele se intimidou? Que nada. Ele aproveitou a chance e transformou a defesa em mais pregação. Falou sem meias palavras, que a cura tinha sido feita no nome de Yausha de Nazaré. E ainda lembrou quem o empalou. Exato. Aquele a quem vocês, ele disse para as autoridades, empalaram, mas que o Criador ressuscitou. É uma acusação bem direta. Forte. E ele ainda cita o Salmo 118, né? Falando que Yausha é a pedra rejeitada que virou a Rosh Piná, a pedra principal, a angular. E é interessante como ele usa o nome Yausha consistentemente, refletindo essa ênfase da nossa fonte. Para fechar, ele diz, a salvação só existe nesse nome. Ponto final. E essa ousadia toda, vindo de homens que eles viam como comuns, iletrados, como é que o Sinédrio reagiu a isso? Eles ficaram maravilhados, perplexos. A fonte até comenta algo tipo, Yausha pode pegar qualquer um e transformar num estudioso da Torá. Interessante isso. Eles reconheceram que Kefa e Elkanan tinham andado com Yausha. A mudança era óbvia. E com o homem curado ali como prova viva, não tinha o que contestar sobre o fato em si. Sem poder negar o milagre, então. Qual foi a saída? Tentar abafar o caso. Isso. A estratégia mudou para contenção. Já que não dava para negar, decidiram ameaçar eles. E ameaçar pesado para não falarem mais com ninguém nesse nome. O objetivo era silenciar a mensagem mesmo. E aqui vem a resposta deles, que é um marco, né? Define um princípio muito importante. Totalmente. É um momento chave. Kefa e Elkanan respondem algo como: julguem vocês aí se é certo diante do Altíssimo obedecer a vocês mais do que a Iau. Uau! Porque a gente não pode parar de falar do que a gente viu e ouviu.
Ou seja, a obediência ao Criador vem primeiro, acima de qualquer autoridade humana. Então eles saem de lá depois dessa resposta firme e, quando voltam para a comunidade, o pessoal ficou com medo. Afinal, foram ameaçados pela maior autoridade. Olha, surpreendentemente não. A reação foi se unir em oração. Todos juntos clamaram ao Criador. Oraram pedindo o quê? Proteção? Não foi o foco principal. Eles reconheceram a soberania do Criador sobre tudo, citaram até o Salmo 2, sabe? Interpretando que aquela oposição toda, Herodes, Pilatos, o próprio Sinédrio, já era algo previsto no plano divino para o Machir. Ah, entendi. Viram como cumprimento de profecia. Exato. E o pedido central deles não foi para escapar da pressão. Foi por coragem. Pediram: concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Pediram ousadia, não alívio. Que coisa. Exatamente. E a resposta, segundo o texto, foi imediata. O lugar onde estavam reunidos tremeu, foram de novo cheios do Ruach HaKodesh e aí que falaram com mais entusiasmo ainda. E como essa fé, essa ousadia toda se refletia no dia a dia deles, na prática? O capítulo descreve uma unidade assim impressionante. Diz que a multidão dos que creram era Errad, um só coração e uma só alma. Errad. Unidade. Isso, e se traduzia numa generosidade radical. Tudo era Yachad, em comum. Ninguém passava necessidade porque quem tinha compartilhava. Quase um sistema econômico diferente ali. Que exemplo prático disso eles dão? O destaque é para o Yosef, que os apóstolos apelidaram de Barnava, que significa filho do encorajamento. Ele vendeu um terreno que tinha e entregou todo o dinheiro aos apóstolos. Um exemplo dessa partilha total. Então, resumindo tudo isso, a gente vê uma coragem que nasce da convicção profunda, né? Uma comunidade que ora não pedindo para a situação ficar mais fácil, mas para ter mais força para continuar. Exato. E uma unidade tão real, tão prática, que virava um testemunho por si só. O que eu acho fascinante aqui é perceber como a perseguição, a pressão externa, em vez de esmagar o grupo, parece que, na verdade, refinou e fortaleceu a identidade deles, a fé deles. É verdade. A resposta não foi só vamos resistir, foi vamos aprofundar nosso compromisso com a mensagem e uns com os outros. Aquela generosidade toda de compartilhar tudo não era só um ato de bondade, era a prova viva da fé que eles tinham dentro deles, era visível. Fica uma reflexão para a gente, né? O que significa, hoje em dia, colocar a fidelidade a um princípio, a um chamado, que a gente acredita ser divino, acima das pressões do mundo, do trabalho, da sociedade. Boa pergunta. E como essa unidade, na prática, esse cuidado real uns com os outros, pode ser, por si só, uma forma de comunicar algo muito poderoso para o mundo lá fora, sem precisar nem de palavras, talvez.